Boa noite, são 6 horas e 30 minutos. Na edição de hoje do Jornal da TVE, idoso morre atropelado na Avenida Brasil. A perícia fez os trabalhos de reconhecimento e liberou o corpo para o IML. Uma análise sobre a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Depois da derrota do Brasil na Copa, as bandeirinhas dos veículos que antes eram febre, agora viraram raridade. Saiba os mitos e verdades dos carros com motores flex. O sistema tem gerado muitas dúvidas aos consumidores, principalmente no que diz respeito ao abastecimento desses veículos. Campanha eleitoral está liberada em todo o país. O horário político em rádio e TV começa a partir do dia 19 de agosto. E na entrevista de estúdio vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde Ocular com o oftalmologista Dr. Luciano Arantes. É agora, no Jornal da TVE. Um idoso morreu na manhã de hoje após ser atropelado por um carro na Avenida Brasil. Um homem de 87 anos foi atropelado na Avenida Brasil, próximo ao Terreirão do Samba, fora da faixa de pedestre. O médico do SAMU fez o atendimento e constatou o óbito no local. A perícia fez os trabalhos de reconhecimento e liberou o corpo para o IML. O motorista, um homem de 31 anos, estava muito abalado e não quis dar entrevista. Segundo informações do condutor, ele estava transitando pela Avenida Brasil e quando chegou nesse local aqui, a vítima atravessou a via sem os cuidados dispensáveis, sem olhar o fluxo de veículo. E não foi possível evitar o atropelamento. Um coletivo que faz a linha Bairro de Lourdes bateu em um poste na manhã de hoje, na rua Professor Luiz Viana. O motorista de 33 anos alegou que teve um mal súbito enquanto descia a via. A CEMIG foi acionada e efetuou o desligamento da rede elétrica e está providenciando a troca do poste. O veículo foi removido do local pela empresa responsável pelo coletivo. Não houve vítima no acidente. Brasil e Alemanha se enfrentaram ontem pela disputa a uma vaga na final da Copa do Mundo. Existia esperança nos torcedores juiz-foranos, tanto pela nossa seleção como pelos alemães. Semifinal de Copa do Mundo em pleno dia de semana? O jeito é correr e muito para não perder nenhum lance da seleção brasileira. Nas ruas, o juiz-forano vestiu a camisa verde e amarela na expectativa do país conquistar uma vaga na grande final. Se Deus quiser, vamos torcer, né? 2-1. Animação que não se abalou mesmo com a ausência de Thiago Silva e o Neymar, que está fora da Copa depois de lesionar a coluna no último jogo contra a Colômbia. Mandurinha só no Vadeirão, não é? Queria dar um recado pro Neymar, para ele ter muita força nessa hora, que não só ele ficou triste, mas também todos nós. Do lado oposto, a famosa Alemanha, conhecida pelo forte esquema tático e a simpatia dos jogadores, que vem conquistando inclusive os brasileiros, como é o caso desse professor juiz-forano. A ligação é antiga, né, tem uns 30 anos, né, que eu já estudo alemão, trabalho com alemão. E a minha carreira foi se desenvolvendo com base no alemão. Cada vez o alemão foi ganhando mais força na minha vida, pelo contato, não só com a língua. À medida que eu fui tendo mais contato com a Alemanha, indo à Alemanha, por motivo de trabalho ou de férias, amigos, essa ligação foi ficando muito forte. E depois dessa declaração já deu para perceber qual foi a torcida do professor. Eu torço para a Alemanha, né, e por vários motivos, não vou falar agora de motivo de língua, trabalho, não. É motivo da equipe mesmo alemã, que está muito bem preparada. Eles vieram para esse Mundial com uma preparação séria. Isso mostra um treinamento muito grande. E o time é muito bom. Entrou em vigor essa semana o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, que tem novas regras a serem seguidas pelas empresas de telefonia, internet e TV por assinatura. Entre os benefícios estão as facilidades para o cancelamento imediato de serviços sem a necessidade de falar com o atendente. E o retorno sobre reclamações referentes a cobranças deverão ocorrer em até 30 dias. Além disso, as operadoras terão a obrigação de retornar as ligações caso elas caiam. O sonho do hexacampeonato acabou para os brasileiros e com um placar inexplicável. Especialistas em jornalismo esportivo comentaram a derrota sofrida por nossa seleção. Por essa ninguém esperava.
7-1 foi o placar que eliminou da seleção brasileira a possibilidade de ser hexacampeã na Copa do Mundo de 2014. Uma vergonha, né? Não esperava aquilo lá, não. Quer dizer, nenhum brasileiro esperava. Catastrófica. Infelizmente, catastrófica. Uma tragédia. Segundo o jornalista Ricardo Bedendo, a pressão sobre os jogadores foi o que pesou em campo. Mesmo com o discurso motivador do jogador Neymar, a Alemanha encontrou um time desestruturado. Todos nós tínhamos uma certa convicção de que essa seleção tinha as suas limitações técnicas e táticas. Mas, ao mesmo tempo, eu particularmente tinha uma grande esperança de que esse grupo conseguisse trazer a seu favor alguns aspectos que pudessem fazer com que os jogadores e comissão técnica superassem essas limitações, como, por exemplo, o principal deles, de jogar em casa, com o apoio da torcida, num clima extremamente favorável. Depois da derrota do Brasil na Copa, as bandeirinhas dos veículos que antes eram febre, agora viraram raridade. Para o pesquisador de futebol Márcio Guerra, a derrota é coletiva e vai ficar para a história. Eu acho que representa uma lição muito grande, né? Uma decepção, uma frustração muito grande, porque a Copa vinha sendo um sucesso fora de campo. E dentro de campo, a seleção brasileira não tinha feito nada pior ou melhor do que as outras 4 semifinalistas. Apagão, susto, qualquer coisa que se possa dizer, pode talvez explicar. Mas hoje o que na verdade a gente percebe que o brasileiro está é tentando entender. Não ganhamos no campo, dentro das 4 linhas, mas ganhamos muito fora do campo. Muitas conquistas. Essa Copa que ainda tem a sua sequência, nós vamos batalhar pelo 3º lugar, ela é recheada de conquistas para os brasileiros. O resultado dentro de campo seria apenas mais uma delas. E, de uma certa forma, o 3º lugar, ou o 4º, se for, é também um resultado honroso. Agora é bola para frente. O brasileiro vai aos poucos tomando consciência dos próximos passos. Com a aproximação das eleições, o jeito é torcer por um Brasil mais justo, mesmo que não tenham craques para representar essa disputa. Acho que as pessoas podem ir para a rua daqui a algum tempo para se manifestar a favor desse ou daquele candidato, mas que não se misture futebol com política, porque eu acho lamentável que alguém se aproveite da derrota ou se aproveite da vitória para falar que a política está ligada a isso. O futebol é uma coisa completamente diferente. É o momento da gente agora tirar também como legado da Copa essa questão cívica e essa força que a gente tem de mudar esse país. Que seja nas ruas, sem violência e com a alma, a bandeira e a nossa camisa do Brasil. Que a gente vai fazer diferença e o mundo vai achar isso muito bonito. E ainda hoje no Jornal da TVE, vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde Ocular e no próximo bloco os mitos e verdades dos carros com motores flex. Começa hoje a mostra fotográfica Autorretrato, que traz 23 imagens selecionadas por voto popular para valorizar uma das atrações turísticas da cidade, o Morro do Cristo. A exposição de fotos acontece no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, das 9 da manhã às 9 da noite de segunda a sexta, e no final de semana das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Candidatos às eleições 2014 estão liberados para dar início à campanha eleitoral, mas eles devem ficar atentos às regras. Foi dada a largada para a corrida pelos votos do eleitor. A partir do dia 6 de julho, candidatos a deputado federal, deputado estadual, governador, senador e presidente podem divulgar seus nomes e legendas nas ruas e na rede. Esse ano não vamos ter uma situação peculiar, que é a propaganda pela internet, né, que também é livre. Ela pode ser feita também pela internet. O que não pode é o candidato remunerar por essa propaganda. Nas ruas, bonecos, bandeiras móveis, cavaletes devem ser colocados e retirados entre as 6 da manhã até as 10 horas da noite. O que não é permitido é a propaganda eleitoral em bens públicos, como postes, árvores, em praças públicas, em bens dessa natureza, em bens de domínio público. Nos meios de comunicação, a campanha política ainda não está permitida. O horário político em rádio e TV começa a partir do dia 19 de agosto.
Pelas ruas, tem quem acha as campanhas um pouco exageradas. Muito abusivas, porque me incomoda sempre o mesmo discurso de utilizar as palavras de forma a nos emocionar, né? E fazer com que a gente capte aquela essência de que eles estão certos, quando nenhum deles apresenta a solução, que é simples exercício da honestidade. Essas propagandas políticas, eles nunca falam o que realmente pensam, tá? Simplesmente para tentar enganar o povo. No caso de irregularidades, a população pode denunciar. As denúncias devem ser encaminhadas por escrito à Justiça Eleitoral. Se constatada a irregularidade, o candidato será punido com multa e imediata retirada da publicidade. A campanha segue até 48 horas antes das eleições. A propaganda eleitoral, ela é livre. Não, nenhuma autoridade pode proibir ou censurar a propaganda eleitoral, desde que ela seja executada na forma da lei. E ela tem essa importância muito grande, porque é um direito, muito mais do que um direito do candidato, do partido, é um direito do eleitor conhecer as propostas dos candidatos. A possibilidade de abastecer o veículo com álcool ou gasolina é uma das grandes vantagens dos motores flex, porém a tecnologia ainda causa dúvida. Os carros monocombustíveis abriram espaço para os motores flex. Nesta concessionária, por exemplo, quase todos os veículos nacionais já saem de fábrica com a nova tecnologia. Desde o advento do motor flex, realmente o interesse, a busca do consumidor por ele vem crescendo gradativamente. A enorme maioria dos carros fabricados hoje são motores flex, então essa procura também está muito relacionada à oferta. A oferta hoje, o percentual é altíssimo de carros flex. Os motores flex já são uma realidade no mercado brasileiro, mas apesar do tempo, pouco mais de uma década de inserção na indústria nacional, o sistema tem gerado muitas dúvidas aos consumidores, principalmente no que diz respeito ao abastecimento desses veículos. E para rodar com uma diversidade de combustíveis, os veículos flex são equipados com mais sensores no sistema de injeção e ignição. Uma adaptação que aumenta em muito os parâmetros de consumo dos veículos e, consequentemente, a redução na economia. É uma tecnologia que a gente pode dizer que ainda é nova. Só que talvez por custo de investimento ou às vezes até pelo grau de exigência do consumidor, ele ainda não atingiu o parâmetro ideal. Então a gente vê motor consumindo muito no álcool e não tendo um desempenho bom na gasolina, por exemplo, e vice-versa. Fora isso, os motores flex têm a mesma funcionalidade e duram o mesmo tempo que os outros motores. E ao contrário do que muita gente pensa, eles podem ser abastecidos com álcool ou gasolina ao mesmo tempo e não viciam no combustível mais usado. Agora, para uma economia realmente efetiva, o motorista pode fazer uma conta simples. O etanol será mais vantajoso se o litro custar até 70% do valor do litro da gasolina. Explicados alguns mitos, o motorista deve ficar atento também em outros detalhes para não ter problemas no abastecimento. O cuidado principal é sempre que trocar o combustível, estou usando gasolina, vou passar para álcool, que rode pelo menos uns 20 a 30 quilômetros com o carro, com esse combustível novo, antes de parar e ligar no outro dia e o carro com a partida frio ter um funcionamento irregular ou às vezes nem pegar, porque trocou o combustível e o sistema ainda não releu essa mudança. O Tupi vai participar de mais um amistoso que serve de preparação para a volta do Carijó na Série C do Campeonato Brasileiro. Desta vez o jogo acontece em Santos Dumont contra o time da casa. A partida será realizada amanhã às 7h30 da noite no Estádio do Social. O jogo é uma oportunidade para a comissão técnica avaliar os jogadores e fazer mudanças no time. Ventos mais fortes chegam à região sudeste amanhã, espalhando umidade sobre a região. O tempo deve ser de sol com muitas nuvens. Veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades. A quinta-feira deve ser de sol com poucas nuvens. Em Juiz de Fora, a mínima deve ficar em 14 e a máxima em 23 graus. Em Recreio, a mínima deve ser de 16 e a máxima de 26. Em Oliveira Fortes, os termômetros devem variar entre 14 e 22 graus. E em Laranjal, entre 17 e 26 graus.
Daqui a pouco, no quadro Entrevista, vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde Ocular. Envie sua sugestão de reportagem para a produção do nosso jornal através do e-mail jornalismo@tvejf.com.br ou pelo telefone 2102-9500. A visão é um dos principais sentidos do homem e, por isso, merece atenção e cuidados especiais. Amanhã é comemorado o Dia Mundial da Saúde Ocular. E sobre esse assunto eu vou conversar com o oftalmologista Luciano Arantes. Luciano, boa noite. E qual que é a importância de comemorar essa data? Boa noite. Eu queria primeiramente parabenizar ao jornalismo da TVE por essa iniciativa do Dia Mundial da Saúde Ocular. Porque é importante para chamar a atenção da população, das pessoas, da importância de se fazer um exame ocular. Por quê? Aí você vai estar prevenindo as doenças oculares e o mal maior que seria a cegueira. Hoje a gente tem uma triste estatística do último censo do IBGE de 6.600.000 pessoas no Brasil com alguma deficiência séria de visão, sendo que 600.000 já estão cegas. Então é muito importante que se faça um exame preventivo ocular. Quais são os sintomas que indicam que a pessoa precisa de um óculos? É muito difícil, às vezes, na idade escolar, porque às vezes a pessoa não enxerga de um olho e não sabe. A criança acha que é normal, ela está enxergando de um olho só e não faz o teste. Então é importante que se faça desde a idade escolar. E após os 40 anos, que realmente tem um índice maior de acometer as doenças oculares, a visão de perto começa a ficar prejudicada. Então, a pessoa acaba procurando mais após os 40 anos. Mas na idade escolar é fundamental que se faça o exame para prevenção das doenças. A presbiopia, a chamada visão cansada, é cada vez mais comum. Para pessoas que leem, ficam no computador durante o dia inteiro. Como evitar isso e como que as pessoas podem fazer isso em casa? Por isso que eu falei, após os 40 anos, realmente inicia-se a presbiopia. A visão de perto vai diminuindo, a pessoa vai necessitando realmente de uma correção. Então é a hora importante da pessoa que procure um oftalmologista, porque acaba ela indo numa farmácia, numa ótica, pedindo um óculos para perto, ou até no camelô, e comprando óculos de uma qualidade às vezes duvidosa, e vai prejudicar a visão para ela, porque ela vai colocar uma coisa que não é adequada e não fez um exame completo de oftalmologia, que é o exame básico. Ela imediatamente coloca o óculos, melhora para enxergar, acha que está resolvendo o problema. E está evitando de fazer um diagnóstico precoce de uma doença. E hoje, com os tablets, iPhone, você está usando muito mais a visão de perto. E com isso está aparecendo sintomas mais frequentes. Quanto mais você usa, mais você vai sentir. Então você usar corretamente, fazer um exame para ver se é só um óculos para perto, ou se não tem uma outra coisa, fazer um exame realmente completo de oftalmologia. Essa época do ano o tempo fica mais seco, né? O que isso pode afetar na visão das pessoas e como evitar algum problema com isso? A umidade realmente diminui e com isso você tem aquela sensação, aqueles sintomas oculares, sensação de ardência, fisgada, corpo estranho, o olho fica meio avermelhado, lacrimejamento. Então é comum você ter que usar algum lubrificante ocular, mas qualquer irritação, qualquer adversidade, procure realmente um oftalmologista para ver se sua pressão ocular está boa, se tem alguma alteração além daquela simples desconforto. Então você tem que realmente ter certeza daquilo e se precisa usar realmente uma correção ocular, às vezes a falta de um óculos que também está prejudicando, além do clima que realmente vai evaporar mais as lágrimas e com isso você vai ter o maior sintoma nessa época. Agora existem alguns alimentos que ajudam na saúde ocular, né? Por quê? E quais são? O ideal que a gente fala, né, é comer colorido, porque é o mito da gente falar, cenoura é bom para a vista, mas não é só a cenoura, né, é aquela legumes, verduras, que tem sais minerais, vitamina, e né, a alimentação com peixe, que é o ômega 3, então a alimentação com frutas e alimentação variada, né, muito líquido, né, beber muito líquido e evitar bebida alcoólica em excesso e fumantes também atrapalha muito a circulação, então ocorre um envelhecimento precoce da visão. Tem alguns outros problemas que podem ser detectados através de exames de vista, né? Quais são? Hoje a gente tem o teste do olhinho, que realmente virou
praticamente lei na maioria dos estados do Brasil. Isso é muito importante, que o recém-nato já sai da maternidade com o exame do fundo do olho feito por um pediatra, pelo menos para ter aquele primeiro contato. Às vezes você pode ter uma catarata congênita, que é cirurgia imediata, senão a criança acaba ficando cega se não operar. Uma retinoblastoma, que é um tumor ocular, que dependendo do caso, é raro, mas dependendo do caso você tem que retirar o olho, senão pode ter até um caso de óbito. Então é muito importante que se faça o teste do olhinho para já eliminar alguns problemas. E após os 40 anos, né, fazer o fundo de olho, fazer exames complementares para pessoa diabética, pessoa que tem hipertensa, pessoa em uso de corticoide, na artrite reumatoide, que você faça realmente um exame oftalmológico para evitar as doenças ligadas a essas alterações. Agora, para as pessoas que já usam óculos, né, existe algum grau específico que seja aconselhável uma intermediação cirúrgica? Hoje a gente fala, né, quer dizer, mais tempo na cirurgia refrativa, para você eliminar os óculos. Isso aí tem que ter muita cautela. Por quê? Não vamos operar qualquer grau. Hoje a gente opera qualquer grau. Não, porque uma cirurgia não deixa de ser uma cirurgia curativa e uma cirurgia estética. Então você tem que manter uma certa cautela, porque você tem que manter a mesma visão que o paciente tinha com óculos. Então é uma coisa muito relativa, mas tem uma indicação muito boa para se operar. Pessoas com 21 anos, 22 anos, que já foi 1, 2 anos consecutivos e manteve o grau, e tem um grau aí até 6, 7, 8 graus, né, dependendo da situação, pode submeter a cirurgia, que vai ter um resultado muito bom, e é uma técnica muito moderna e que vale a pena realmente operar. Agora, as pessoas que usam óculos, mas usam de maneira errada ou um grau diferente, o que isso pode acarretar na pessoa? É o que eu falei. O ideal é que se faça um exame primeiro para depois comprar o óculos. Você fazendo o exame, você vai receber uma receita. É igual uma receita de antibiótico, uma receita de qualquer medicação. Você precisa respeitar aquela orientação. Se você acha que está com dificuldade para perto, está tendo uma dificuldade e vai no camelô e vai numa farmácia e compra um óculos para perto, ou vai no camelô e compra um óculos de sol, você não está fazendo a proteção. Você está pegando radiação com óculos de sol sem proteção e aquilo pode te desencadear um câncer de pálpebra, uma alteração da retina, um início da catarata. Então é complicado você tomar as atitudes sem ter uma orientação médica. O ideal é que você pegue a receita e escolha aquele óculos que foi orientado. Agora, para encerrar, para quem não tem plano de saúde, não tem como fazer uma consulta particular, como ela faz para ser atendida pela Associação dos Cegos? É importante que se diga que a gente tem uma campanha permanente na Associação dos Cegos para fazer o quê? A prevenção das doenças oculares. Inclui exame com acuidade visual, com pressão ocular, fundoscopia. São exames básicos para se fazer uma prevenção. E a gente tem a preços acessíveis. Então é só marcar na Associação dos Cegos, que a gente atende de segunda a sexta e que vai conseguir agora, pode também tentar pelo SUS, né? Às vezes demora, a gente está com uma consulta mais acessível para ter agilidade. Tá certo. Agradeço a sua participação, doutor Luciano, muito obrigado. E o Jornal da TVE termina aqui. Assista agora outras notícias no Jornal Minas. Uma boa noite e até amanhã.